Olá, sejam todos bem-vindos ao Podic, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada das pesquisas de alfabetização e iniciação científica, realizada pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, que este ano está sendo gravado na 10ª edição da FEBIC, isso mesmo, aniversário de 10 anos da Feira Brasileira de Iniciação Científica. E para acompanhar os nossos episódios do Podic, basta acessar o nosso canal no YouTube, FEBIC. Eu, Marco Silva, professor de matemática e pesquisador, desejo, junto com você, compreender com base nas reflexões que nós vamos ter neste episódio, um pouquinho mais a respeito do pensar, do fazer e do divulgar pesquisas de alfabetização e iniciação científica nas nossas escolas brasileiras. E hoje eu estou com 3 queridos professores para nós trocarmos algumas figurinhas. Professora Josiane Aparecida de Lis é licenciada em Química, especialista em Psicopedagogia e mestre em Química. Atua como docente de Ciências da Natureza, formadora de professores no Núcleo de Formação Docente do SESI Santa Catarina e professora no curso de pós-graduação em Ciências da Natureza do Unisenai. Desenvolve atividades como orientadora de iniciação científica, conduzindo projetos voltados à sustentabilidade e aos biomateriais. Professora Josiane, muito obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui. Coisa boa! Professor Bruno Isidoro Pereira é professor das disciplinas de Física e de Fabricação Digital e Modelamento Geométrico na Escola SESI Joinville. Atua também como orientador do grupo de pesquisa A Física dos Fenômenos, que desenvolve trabalhos na área de física, astronomia, mudanças climáticas, tecnologia e engenharia. É formado em licenciatura em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina e em jornalismo pelo IELUSC. Além de ser mestre em ensino de Ciências, Matemática e Tecnologia, também pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Com pouco mais de 2 anos de experiência na docência, já exerce a função de professor orientador, tendo acompanhado estudantes em feiras científicas de destaque, como a Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC, a Feira Internacional de Iniciação Científica, a FENIC, e a Feira Quest. Enquanto educador, valoriza o diálogo em sala de aula e nas orientações de pesquisa, incentivando a construção coletiva do conhecimento e dos saberes. Obrigado, professor Bruno. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Boa tarde, vamos ter uma conversa muito boa aqui sobre Bora a pesquisa. Lá. Gente, hoje, olha, professor Alif Jorge Moraes Marinho. É professor de língua portuguesa, graduado pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em educação inclusiva pela Universidade Estadual do Alagoas e em leitura e formação de leitores pela Unima. Aos 32 anos de idade, acumula 10 anos de experiência em sala de aula. Iniciou sua trajetória em pesquisas na área de linguística aplicada por meio do programa da CAPES, PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E há quase 7 anos desenvolve projetos de iniciação científica na educação básica pela rede de ensino SESI Alagoas, orientando mais de 15 trabalhos nesse período. Atua também como orientador pela FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, por meio do PIBIC Júnior, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Em 2025, participa pela 3ª vez da FEBIC, onde já conquistou o primeiro lugar em 2023 com o projeto Outpet, uma garrafa sensorial adaptada para pessoas autistas. E, novamente, primeiro lugar em 2024 com o projeto Inclupen, caneta adaptada para pessoas com
Parkinson. Professor Aleph, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Marcos, como tu fala em linguagem. É um prazer estar aqui para essas práticas dialógicas. Oh, coisa boa! Falou bonito. Nós estamos reunidos na FEBIC para comemorar 10 anos de trajetórias, aprendizados e conquistas. E ao longo desse período, a feira firmou-se como um espaço privilegiado de promoção da pesquisa, do pensamento criativo e do protagonismo juvenil, tornando-se uma referência para a educação científica em todo o Brasil. Neste momento especial, temos a oportunidade de ouvir professores que, com empenho e coragem, enfrentam diariamente os desafios de suas escolas e de suas comunidades, transformando realidades por meio da ciência e da educação. São exemplos vivos de que confiar no potencial dos estudantes é o primeiro passo para mudar destinos. Com esse propósito, iniciamos nossa conversa, certos de que com as perguntas que serão feitas, revelaremos vivências marcantes e profundamente inspiradoras. Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite. Eu já cruzei com vocês nos corredores este ano passado, né? E é muito bom observar e ver os nossos professores se empenhando para trazer os seus projetos ano após ano aqui para a FEBIC. Então, muito obrigado por estar junto conosco. E é claro, né, vamos começar nossa rodada de perguntas, de reflexões e assim por diante. E para nós começarmos assim já, poderosamente, eu gostaria de saber qual foi o maior aprendizado pessoal que a FEBIC trouxe para vocês como professores orientadores. Querem começar? Vocês que estão mais tempo aí na caminhada. Eu dou a palavra pro Aleph, não é? Bora, Aleph, que agora é contigo. Bora lá. Eu acho que nesses três anos agora, na participação aqui na FEBIC, trouxe um aprendizado muito significativo, no sentido de concretude, daquilo que a gente, lá na nossa sala de aula, a gente começa a ter aquela ideia junto com os alunos, aquele questionamento, aquela problemática, e eles pensam, será que essa ideia é válida? Será que é significativa? Será que a gente está ajudando, de fato, a mudar a nossa sociedade, mudar a nossa realidade? E quando a gente vem aqui para a FEBIC e a gente apresenta esses trabalhos e as pessoas questionam e elas parabenizam, e a gente vê outros trabalhos, a gente tem contato com outros professores e começa esse intercâmbio não só cultural, mas intelectual, científico. Então a gente começa a entender que de fato a gente está direcionado em um caminho concreto, um caminho correto, que é o caminho da ciência, que é o caminho da transformação, que é a percepção do mundo. Então, vim para a FEBIC, né? Então, por isso que eu faço questão de estar aqui e conseguir estar aqui nesse terceiro ano é, de fato, muito impactante e muito feliz. É um momento que a gente passa o ano todo desenvolvendo uma pesquisa científica e a gente, olha, é isso aqui, nós percebemos o mundo e a gente trouxe agora para vocês perceberem junto com a gente. Então, eu acho que o significado é uma questão de pertencimento. Eu pertenço a esse mundo, eu consegui transformar. E a FEBIC, de alguma maneira, traz essa validação. Não no quesito de premiações, obviamente, que é significativo, mas na questão do compartilhar e poder fazer essa troca com os demais participantes, demais professores, demais orientadores de áreas diversificadas, né? Como nós temos agora aqui, né? Química, física, linguagens. Então, eu acho que poder, como professor, por exemplo, de língua portuguesa, estar nesse lugar hoje é dizer, eu também posso, eu também leio o mundo. Verdade.
Acredito que é isso. Perfeito, né? Complementando um pouquinho o nosso colega, acredito que traz toda essa sensação de pertencimento, sim. E a FEBIC eu acho que é um local de muito aprendizado também, né? A gente, visualizando os outros projetos, vendo os erros, os acertos, a gente consegue refletir em cima dos nossos projetos e nos sentir pertencentes, como o prof falou, né? E compartilhar de dores que muitas vezes a gente acha que, né, só acontece no meu grupo, só acontece com os meus estudantes, mas na verdade, né, acontece em todos os locais ali, né? E a FEBIC, ela me mostra que a ciência é para todos, né? A ciência, ela é inclusiva, a ciência, ela tem equidade, e a FEBIC, ela traz isso dentro dos seus projetos. Visualizando os projetos de todas as áreas, de todos os locais do Brasil, né? E até internacionalmente a gente consegue visualizar. Então, a FEBIC, ela me mostra muita equidade no processo, muito desenvolvimento e aprendizado também. Eita coisa boa, hein? Pra mim é uma coisa assim que eu só fui ter contato com a iniciação científica na graduação. Quando o pessoal lá do SESI convidou para ser orientador, para mim foi uma coisa, como assim, na educação básica, a gente tem uma iniciação científica. Então, quando eu comecei a trabalhar com o pessoal de iniciação científica dentro da escola, eu olhava ainda dentro daquele núcleo, né? Porque eu não tinha esse contato da pesquisa a nível de ensino básico, de educação básica. Então, para mim, aquilo era uma coisa... Nossa, olha só como os trabalhos estão, mas ainda não tinha uma noção da realidade. A partir do momento que eu fui, a primeira feira que eu participei foi da FEBIC, e eu tive contato com outros trabalhos, diferentes regiões, até internacional, né? Ano passado. Não sei se foi a primeira vez que teve uma participação internacional, foi ano passado? Não, já tivemos. Mas ver esses trabalhos e em muitos momentos tu olhar e pensar, meu Deus, isso aqui é educação básica. E ficar pensando assim, olha como os nossos alunos estão, eu digo nossa, de um modo geral, né? Eles estão vendo um problema que muitas vezes é regional, que é local, mas que às vezes tu também observa e fala, pô, mas isso aqui eu também consigo dialogar esse tipo de problema com a região aqui onde eu moro, com o local onde eu moro. Então, para mim, participar da primeira FEBIC foi uma coisa assim, eu tô há pouco tempo na docência, 2 anos, então, e 2 anos também de orientação, então para mim foi um olhar assim, quase inacreditável, assim, sabe? Eu não esperava isso. Talvez fosse até um pensamento meio que, não, esse pessoal do ensino básico não chegaria tão longe nesse sentido. Mas quando eu olhei foi assim, ó, cara, como é que eu não tive isso no meu ensino médio? Então, a primeira contato que eu tive com a FEBIC parecia assim, nossa, eu não estou trabalhando parece que eu não estou vendo trabalhos de educação básica, porque o pessoal, o jeito que eles apresentam, a experiência que muitas vezes apresentam já do trabalho que eles estão fazendo, tu pensa, parece que eles estão anos aqui apresentando. A bagagem que eles trazem e a gente fica surpreso, porque tu vê o título, tu já pensa, meu Deus, eu nem faço ideia o que é isso. Sabe, eu sou professor, já fiz graduação, mestrado, e tu olha para um trabalho e fala, meu Deus, olha só esse trabalho. Às vezes um problema que tu nem não faz parte da tua realidade, ou tu nunca pensou aquilo enquanto um problema, e tu olha aquilo e pensa, pô, um grupo de alunos observou isso, identificou um problema e foi atrás, né? Isso para mim resume muito a ideia de emancipação, né? De o aluno se apropriar ali de uma situação, muitas vezes identificar um problema e pensar, eu posso contribuir para resolver esse problema, eu faço parte da sociedade, eu posso transformar ela. E uma das coisas que a gente precisa levar em consideração, já que o Bruno tocou nesse assunto, né? É justamente hoje, por exemplo, nós temos algumas situações que chegam, por exemplo, até o Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, né? Eu trabalho no processo de formação continuada de professores para o desenvolvimento de projetos de iniciação científica junto ao IBIC. E o que nós escutamos muito são professores que chegam até nós, ou recém-formados ou não, que já são formados há um bom tempo, e que eles dizem assim, eu não sei como desenvolver o projeto de iniciação científica que a gente tinha na educação básica. Daí aqui a gente já... Opa, calma aí, vamos desconstruir a sua fala, né? Por quê? Porque desenvolver projetos de iniciação científica na graduação, na pós-graduação, possui uma característica única da graduação e da pós-graduação. Uma pesquisa muito mais metódica, muito mais robusta, cheia de detalhes científicos muito palpáveis, muito visíveis e assim por diante, né? Quando a gente vem para a educação básica, Marcos, não tem? Claro que tem, mas surge naturalmente.
naturalmente. Não é uma coisa que a gente chega na sala de aula e diz, olha, tem que escolher um método. Olha, você não vai chegar para os alunos do 6º ano, do 7º e dizer, olha, vamos escolher, né, qual abordagem. Não, vai acontecendo naturalmente. E daí, é claro, cada instituição, cada orientador, cada professor trabalha com assim, aquele início, aquele pontapé inicial de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço como o professor falou, eu coloco um mural no final da sala e eu dou uns 15 dias para eles irem para casa e olharem. Meu Deus, estou olhando no caminho. Tem alguma dificuldade? Será que alguém está passando? E eles voltam e colocam lá. Olha só. Tá, o que é isso? Dentro do método, identificar um problema. Mas eu falei para ele que ele tinha que fazer aquilo. Não. Então eu trabalhei uma dinâmica diferenciada e tudo mais. Então é essa importância de compreender que para cada nível de ensino, o desenvolvimento de um projeto de alfabetização, de iniciação, de educação científica, ele se molda de uma forma diferente. E daí é bom quando a gente tem professores que compreendem isso, né, e que praticam isso. Tem até uma situação, Marcos, agora que você falou sobre essa questão de como é, né? Eu não lembro ao certo como é que era o nome da pesquisa, mas ano passado eu lembro que tinha uns alunos do ensino básico que eles tinham lá que estavam tentando ver se a bolacha, conseguiam plantar a bolacha. Talvez tu recorde melhor que eu. Não sei. Nossa! Eles tinham que plantar, queriam saber se a bolacha nascia em árvore. Então, qual era a forma deles fazer? Plantando a bolacha. Aí eu acho que um aluno tinha questionado, tá, mas ela vem com recheio ou sem? Daí o aluno falou, então, não, para vir com recheio, talvez tenha que plantar com recheio. Eu achei interessante porque é de um nível mais básico, claro, mas parte de uma ideia de uma metodologia, né? Qual a forma de a gente observar se isso vai dar certo ou não? Como é que a gente tem que fazer? Se for vai nascer com recheio ou não? A gente coloca recheio para ver se vai nascer com recheio ou sem. Então eu achei tão interessante assim, eu falei, pô, olha só. E eu acho que até um desafio, agora como você comentou sobre isso, é um desafio que eu me vejo enquanto orientador, que isso pega, não sei se pega para todo mundo isso, mas principalmente no início de um ciclo, né? Porque quando tu já está um tempo com os alunos, tu percebe que eles já pegaram aquela ideia do que é o fazer ciência, tu tá ali orientando, mas eles já vão caminhando, né? No início, eu às vezes me pego, enquanto orientador, por ter pego só a iniciação científica na graduação, como eu vou trabalhar esse rigor científico da metodologia, tudo certinho, mas ao mesmo tempo entender a maturidade do estudante. Então, eu percebo muito isso no início de um ciclo, quando o aluno chega, como trabalhar isso, sabe? Não sei se todos têm essa mesma dificuldade, esse desafio de como é que eu vou trabalhar isso de uma maneira que o aluno entenda que sim, isso aqui é fazer ciência, mas ao mesmo tempo eu tranquilize ele ao ponto de saber que ele está em uma maturidade, naquele início mesmo, e isso vai se desenvolver durante o tempo. Por ter, como eu falei, por ter iniciado essa caminhada da iniciação científica na graduação, que era um pouco já chegando já com rigidez, metodologia, tudo certo. Então isso é um aspecto que eu me vejo, que eu sinto um desafio. Não sei quanto a vocês, se vocês também sentem um pouco disso. Eu acho que esse é um desafio que talvez todos nós enfrentemos, né? Porque quando os estudantes eles chegam com uma visão de ciência muito deturpada, eu acho que eu posso dizer assim. Pelo menos para mim, eles chegam com aquela concepção de que eles vão explodir alguma coisa no laboratório, que eles vão fazer, né? Enfim. E na verdade, né, talvez sim, né, porque eu já tive alguns experimentos científicos que geraram fogo no laboratório, mas no geral, né, é um desafio, porque eles chegam com essa visão ali bem deturpada de ciência e que na verdade é uma visão limitada ali, né, e aí até a gente desconstruir essa visão e fazer com que eles entendam que a ciência ela tem vários passos, né, que os cientistas eles percorrem vários passos até chegar na decisão final de uma pesquisa, eu acho que isso é bem desafiador. E aí, trazendo um pouco esses exemplos, né, principalmente dessa bolacha, de plantar, né, ou não, eu acho que essa professora, ela foi muito cirúrgica e foi sensacional nesse método que ela utilizou. Porque é isso, né, é o mão na massa, é despertar a curiosidade. Eu acho que esse é o principal foco, despertar a curiosidade nos nossos estudantes para que eles vejam que a ciência, ela é bonita,
que a ciência, ela é para todos, né? E para todas as idades, a gente pode dizer. Temos uma visão de que, principalmente os pais ali, né? Tem uma visão de que a ciência é muito mais setor acadêmico, mais na graduação. Mas não, eu acho que a FEBIC e nós aqui trazemos essa visão de que aproximamos a ciência do ensino médio, do ensino fundamental, e estamos aproximando a ciência da sociedade, que muitas vezes acha que é somente lá na graduação que a gente vai aprender, que vai ser só lá, mas na verdade não, né? A gente já está conseguindo desenvolver os nossos estudantes já desde o início da carreira acadêmica deles, podemos dizer assim, né? Mas realmente, Bruno, para mim é um grande desafio, até queria saber como o Alif trabalha, né, com relação a isso. Enquanto porque, vocês falavam, fato, né? eu estava até refletindo sobre a necessidade da gente trabalhar, por exemplo, a pesquisa desde os anos iniciais, que a gente já vê aqui trabalhos aqui na FEBIC, porque eu tenho muitos trabalhos no ensino fundamental, anos finais, e eu vejo que esse rigor científico que a gente tem na universidade acaba se dispersando com os meninos de maneira natural. O orientador é levado naturalmente a entender o contexto da pesquisa junto com os meninos dos 6º anos, 7º anos, por exemplo. Então a gente vai encontrando outras formas de trabalhar pesquisa e iniciação científica. Então, quando a gente trabalha já nos anos iniciais, por exemplo, com nossos alunos, ele já vai criando uma nova cultura educacional ali naqueles estudantes que são alcançados, numa visão de pesquisa que foge desse rigor acadêmico universitário e entende os diferentes contextos, né? Então, a pesquisa científica, assim como a linguagem, a fala e tudo, depende da situação em que se aplica. Sim. A iniciação científica ela precisa também trazer na identidade esses contextos situacionais. Então, eu acredito nisso. Sim. E a questão da necessidade, né? Porque eu acredito que muitas coisas nós aprendemos quando surge uma necessidade, né? Como ser humanos, nós somos assim, né? Então, assim, trabalhar com esta curiosidade e chegar num determinado momento que ele vai identificar, entender que existe uma necessidade de saber algo a mais, tá? Mas eu vou plantar a bolacha, tá? Mas como que eu vou observar? Quando que eu vou observar? De quando em quando? Opa, calma aí. Aqui já surge a sabedoria da professora de estar junto com o aluno e dizer, Sim. poxa, vamos criar uma estratégia? Como que você quer criar a sua estratégia para fazer a observação? Mas será que pode fazer assim? Vamos tentar entender quais tipos de estratégia já existe e se uma delas se encaixa nisso que a gente... Então, tipo assim, é este convite. Vamos buscar, vamos ver se existe. Vamos. Então, assim, eu acho que este convite é muito rico de colocar o estudante em ação, né? De fazer ele pensar e assim por diante. Bora lá, gente, porque o papo aqui tá só começando. Bora para a próxima pergunta. Olha só. Minha pergunta agora para vocês, né? De que maneira a iniciação científica contribui, na visão de vocês, né, para a formação cidadã dos estudantes que vocês orientam para além, fora destes muros da escola, né, fora assim do aspecto acadêmico? De que forma essa iniciação científica contribui? Bom, eu percebo os meus estudantes muito mais críticos com relação à sociedade. Eu percebo que a iniciação científica trouxe inúmeras oportunidades para eles fora do ensino médio. Eu já tenho estudantes, né? Faz 3 anos também que eu participo da iniciação científica, que sou orientadora da iniciação científica. E eu já tenho estudantes que vieram me relatar dizendo, poxa, prof, por causa da iniciação científica eu conseguia uma bolsa na graduação. Por causa da iniciação científica eu consegui um trabalho. Então a gente percebe as oportunidades fora do ensino médio, né? E ao longo dessa jornada de 3 anos que eu já pude ir acompanhando eles desde o primeiro ano até, né, finalizar ali, encerrar a jornada deles científica comigo, né, eu percebo que eles são muito mais críticos, que eles são muito mais curiosos a respeito das transformações do mundo, né? E que eles não aceitam qualquer verdade. E isso é muito bom. Eu me sinto muito grata por isso, porque eu vejo que eu estou formando cidadãos críticos e pesquisadores, né? Que não vão aceitar qualquer resposta como verdade. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Com certeza. Nos meus alunos, eu percebi muito a questão da sensibilidade. E eu percebi isso em um momento em que eu tinha voltado de uma visita técnica
e um aluno ele estava olhando pela janela e ele observou algo e ele falou: alguém poderia criar algo para ajudar essa pessoa. Ou seja, a sensibilidade que ele tinha ali, olhando para o mundo e pensando, aquela pessoa precisa ser ajudada, alguém poderia criar algo para aquilo. Então, além dessa visão crítica que eu corroboro, também a sensibilidade de olhar para o mundo e no sentido agora de alguém precisa de ajuda e alguém precisa ajudar. Então, começa essa relação interpessoal, assim, fica muito mais aflorada nos nossos alunos. Sim. Acho que vai muito do que eu até tinha comentado, do termo emancipação, né? A ideia de autonomia do estudante, de observar ao seu redor. Eu acho que o olhar que eles têm a partir do momento que eles começam a iniciação científica é um pouco diferente do mundo. E para mim isso vai muito além do que eu me preparei quando eu quis ser professor, né? Era uma coisa que eu esperava, mas quando tu vê na iniciação científica, eles observam de uma maneira diferente essa realidade. Então, quando a gente começa lá, o que vocês têm de ideias? Eles começam a observar, lá na minha casa eu vim... Por exemplo, teve uma moça que falou, eu vim de outra região que era mais seca, agora aqui em Joinville é mais úmido, eu sou aqui de Joinville, né? Aqui é mais úmido, então tem muita gente que vem de fora, às vezes tem problema por causa da umidade. Como é que eu poderia melhorar essa questão da umidade, talvez com material mais natural, né? Então, tu começa a ver que às vezes a pessoa tinha essa situação, tinha esse problema, mas não observava enquanto ela... eu posso transformar a minha realidade de outra pessoa. Então, eu acho que quando eu imagino a iniciação científica, os projetos que eles têm, eu começo a imaginar que os estudantes eles vão sair da escola, vão se formar com uma outra visão, assim, de não só de observar o outro e observar o seu redor, mas de entender, eu faço parte da sociedade e eu posso transformar a sociedade, sabe? Se eu ver um problema, eu posso, que nem falou ali, como é que eu poderia ajudar? Então eu vejo que, acho que vai da mesma ideia, acho que todo mundo compartilha essa ideia quando vê os nossos estudantes assim, observando o mundo, é uma sensação inexplicável, né, de tu observar o aluno vendo essa realidade e falando, não, eu posso transformar ela. Gente, assim, este ano na FEBIC são 387 trabalhos, se eu não me engano, né? E é fantástico. Nós não temos tempo para assistir os 387, né? Mas você vai passando pelos estandes, eu que estou aí entrevistando alunos lá nos estandes, né? É chocante. Como assim chocante, Marcos? É chocante identificar o tamanho da criatividade deles. Porque você para e diz, meu Deus, da onde surgiu isso? Né? E realmente surgiu da onde? Da cabeça de um estudante. Né? Ele parou, ele pensou, ele idealizou, ele viu, ele percebeu, né? Ele compreendeu aquilo dali. E ele foi conversar com o orientador, foi trocar uma figurinha com outro amigo tal, e hoje estão desenvolvendo aquilo, e tu para e diz, caraca. E daí, uma das coisas que a gente precisa pensar, e agora até uma questão de tentar mudar o pensamento de alguns professores, orientadores, né? É de que projetos de iniciação científica na escola precisam gerar equipamentos, precisam gerar máquinas, Gente, nós temos projetos de iniciação científica que são projetos de conscientização, projetos de formação, né? Projetos assim que você não vai criar uma máquina, mas você vai trabalhar a conscientização do próximo sobre alguma situação e assim por diante, né? Então, assim, projeto de iniciação... Primeiro, projeto de iniciação científica não tem tamanho. Já começa por aí. Mas porque eu criei isso, então o meu projeto é maior do que o seu. Isso já não existe, a gente precisa tirar. Professor, mas eu não vou levar isso aqui para a FEBIC, porque, nossa, olha só, né? Tá tão simples. E às vezes a gente chega lá, não, gente, não é assim. Projeto de iniciação científica não tem tamanho, porque o processo é o mesmo, mas a gente precisa entender que as ideias são diferentes, que aquilo que a gente produz é diferente, que o produto é diferente, né? Então, quando a gente passa aí pelos estandes, eu estou entrevistando, gente, eu fico apaixonado, né? Aquela coisinha, tipo assim, olha que vontade de levar pra casa. Não, é incrível a maturidade dos nossos estudantes apresentando esses projetos. É um nível tão alto que eu fico assim, nossa, eles realmente são do ensino médio, eles são do ensino fundamental, realmente é isso que eu estou vendo? São, né? Da educação infantil. Exatamente, é um nível muito alto. E é interessante que eu vejo assim, que nem o Marcos falou, isso saiu da cabeça do estudante, e eu fico pensando assim,
eu acho que não conseguiria sair da minha cabeça, por exemplo. Porque Sim. é outra realidade. Então, é uma Sim. realidade que o estudante tem, que às vezes da região onde ele mora, com quem ele conversa, com o grupo que ele tem. São coisas que eu, enquanto professor, com a minha experiência, com o meu tempo de vida, eu não teria essa ideia. Não conseguiria chegar nessa ideia. Porque, como foi falado, às vezes eu vou passar por frente de uma situação, que nem essa questão do mofo. Eu vou pensar, é um mofo, não tem um problema, vou olhar. Então, às vezes, não tem a ver com a nossa realidade direta. Então, a gente, enquanto professor, não conseguiria dar essas ideias. Por isso Sim. que é importante, a gente olha e fala, pô, como é que teve essa ideia? Sim, porque veio de um aluno que vive aquilo e que muitas vezes a gente nunca chegaria perto de ter essa ideia. Bora lá. Bora mais uma pergunta. Bora. Agora, olha só. O que mudou? Ou de que forma muda, né? Ensinar, trabalhar esses projetos de iniciação científica em relação à forma de dar aula de vocês. De que maneira esse orientar tem construído, reconstruído a identidade docente de vocês? Essa eu posso começar. Principalmente como professor de língua portuguesa. Então, de que maneira eu acabei entrando, por exemplo, na ciência, né? Então, eu percebo muito, eu estava dando aula esses dias para a turma do 6º ano, do ensino fundamental. A gente estava lendo um texto sobre cidades inteligentes, é o eixo temático. Em outras épocas, logo nos meus anos iniciais de docência, aquele texto ele seria um texto por texto, uma leitura por leitura. Era apenas um texto onde os meus alunos iam trabalhar a questão de interpretação textual. Hoje em dia a gente não consegue, eu particularmente não consigo ler um texto sobre cidades inteligentes e não fazer os meus alunos pensarem o que é uma cidade inteligente. A minha cidade é inteligente? De que maneira ela pode ser inteligente? O que eu poderia tornar, de que maneira a minha rua poderia ser inteligente? O que é que está faltando? Então a gente não consegue pensar mais de uma maneira, texto por texto. A nossa visão de interpretação ela vai para além do texto, agora é uma visão de mundo. Então eu não tenho mais como trabalhar esse texto sem provocação científica. Então diversos projetos meus de pesquisa surgiram a partir de uma aula de língua portuguesa, onde a gente estava lendo um texto sobre questões sociais, né? E os alunos começaram a se questionar. Então, projetos, por exemplo, como o do ano passado que eu trouxe aqui, como a Inclupen, surgiram de um texto que a gente leu na aula de língua portuguesa sobre redesign. E eles foram provocados a trabalhar sobre um redesign de um produto que já existisse, mas que fosse inclusivo. E aí surgiu a caneta adaptada para pessoas com Parkinson. Então, eu acho que a minha perspectiva de trabalho na docência mudou totalmente depois que eu mergulhei na iniciação científica, de fato. Eu estou de acordo. Eu também me vejo uma professora muito mais inovadora e eu sempre me considerei uma professora pesquisadora, né? Então, vários temas que eu já trabalhava dentro de sala de aula, eu ia muito atrás de outras vertentes ali que eu conseguiria trabalhar, mas eu me vejo muito mais uma professora pesquisadora e desafiadora dos estudantes, né? Então, qualquer pergunta que eles me fazem, eu já trago fontes de pesquisa para eles, já trago formas diferentes de resolver, e assim como o prof falou, né, eu não consigo mais estar dentro da minha caixinha. Eu acho que eu explodi a minha caixinha da química e agora eu me considero uma professora com uma visão de mundo muito mais ampla, né? Uma professora interdisciplinar, multidisciplinar, enfim. Eu não consigo mais ter a minha visão fragmentada, e isso eu consigo passar para os estudantes, né? Visualizar um problema, mas como um todo, visualizar o contexto e não julgar ele dentro de uma caixinha fragmentada. Então, eu acredito que foi um grande desafio, está sendo um grande desafio, né? Mas é muito bacana, me tornou uma professora muito melhor. Eu vou na mesma linha, né? Acho que o Aleph e a Josi falaram muito do que eu também penso. Uma das coisas que eu percebo é principalmente a questão do protagonismo do estudante, porque a gente, enquanto professor, muitas vezes ali o aluno tem uma dúvida, alguma coisa que tu quer, e ali dá aquela forçada para conseguir entender, explicar. E eu acho que quando tu começa a trabalhar com iniciação científica e tu percebe que a dúvida, aquele questionamento e aquela busca dele mesmo para resolver aquele problema
é possível. Então é só ter calma, digamos assim, que na iniciação científica a gente observa, a gente sabe, não, a gente espera esse momento, né? Em sala de aula muitas vezes a gente não consegue esperar, porque a gente está tipo, pô, tem o tempo, tem que passar. Só que eu sinto que hoje eu consigo esperar esse momento, de um modo a instigar essa dúvida, de um modo maior. Eu percebo que muitas vezes os alunos até perguntam, né? Tá, professor, tá certo? Eu falo, nesse momento não tem certo e errado. Eu quero que você reflita, use as suas palavras. Então, muito disso vem da vivência que eu tenho enquanto orientador, de saber, eu entendo que eles estão no momento e isso vai se desenvolver. Eu posso deixar esse protagonismo para o estudante mesmo, que ele vai conseguir desenvolver isso. Então, acho que isso saiu um pouco da ideia enquanto orientador e essa base também veio, até mesmo por causa da iniciação científica, a pesquisa que a gente faz, né? Eu sou da área da pesquisa de ensino, então isso a gente consegue observar dentro de sala de aula, esse protagonismo, né? Que coisa boa, né? E para nós encerrarmos o nosso diálogo e as nossas reflexões, né? Eu quero ouvir aí, se vocês pudessem resumir em uma palavra, em uma frase, o significado de ser professor orientador. Qual seria essa palavra, essa frase e por quê? Já olhou pra mim? Pensar numa frase agora? Agora é contigo, Bruno. Uma palavra. Eu acho que transformador. Acabou de vir. Agora eu vou ter que pensar como é que eu vou responder isso. Justifique-se. Porque assim, eu vejo a transformação dos estudantes, mas eu também vejo o meu papel enquanto orientador parte daquilo, né? Então, estar junto com eles, eu me sinto... ver um trabalho do estudante, não sei, a primeira coisa que dá vontade é tirar uma foto, vou tirar uma foto com eles, porque tu se sente parte daquilo, né? Então, ver essa mudança, que nem eu falei no começo, é muito difícil, que o estudante está num processo, ver essa mudança de observar que ele começa a entender o mundo de uma maneira diferente. Não que ele não vai entender isso em sala de aula e até fora da sala de aula, mas naquele momento que ele começa a olhar de maneira mais crítica o que acontece ao redor, essa transformação dele, então fazer parte dessa transformação, então talvez eu resumiria um pouco com transformador, por estar junto, né, dessa transformação. Bela palavra. Bom, gente, se eu fosse resumir em uma palavra, eu falaria resiliência. Muita coisa vai dar errada, sabemos disso, mas faz parte do processo, né? Então, pela minha experiência, eu diria, não desistam. Aprendemos com os erros e quanto mais rápido errarmos, mais rápido vamos corrigir e continuar dentro do processo e obtermos o sucesso, né? Então eu acredito que resiliência seria uma palavra muito bacana para resumir para esses estudantes. Sejam resilientes. Bom, eu acho que eu sigo ressignificar, é uma palavra importante no sentido de ser alterado e modificado. A gente fala muito sobre de que maneira a gente altera essa visão do aluno, mas de que maneira também a gente é afetado e a gente é ressignificado por esses alunos, né? Que os conhecimentos de mundo que eles trazem, as curiosidades que nos afetam, nos transformam e nos faz continuar aqui, nesse caminho. Eu acho que essa é uma palavra importante. Eita, coisa boa, né? Sabe o que eu tava pensando aqui agora? Agora que eu me dei conta, né? Nós temos química, temos física e temos matemática. Olha isso! O trio tá formado. E daí, para completar, a gente tem alguém de outra área, né? Que veio a brilhantar. O Aleph da questão... Para formatar o projeto. Ótimo. Né? Veio aí de outra área, da área da língua portuguesa, linguística e assim por diante. Que bacana, gente. Que bacana. Marcos, eu queria falar um negócio. Eu tô há 2 anos como professor e já iniciei como orientador. Eu lembro que quando surgiu o convite, né? Bruno, tu não quer orientar os trabalhos de iniciação científica? Eu fiquei com muito receio, porque tinha acabado de iniciar, fazia 3 meses que eu estava iniciando como professor. Foi muito pela bagagem minha enquanto pesquisador mesmo, né? E eu olhei com muito receio. E eu queria talvez aqui mandar uma mensagem para quem está vendo e quem é professor, muitas vezes também receba um convite desse tipo, ou queira trabalhar algum projeto em sala de aula e fica com receio. Uma das coisas que eu percebi é que, até hoje, a maioria das respostas eu não tenho, sabe? E eu acho que muitas vezes, eu lembro quando eu comecei, eu pensei assim, eu fui muito por causa dessa ideia de resiliência, agora eu lembrei desse fato. Muitas das ideias, quando eu comecei, eu falei, mas eu não sei como. E eu continuo com a mesma coisa. Eu não sei como. Só que eu percebo que tem dado certo.
esse não saber, essa parte de não ter as respostas, eu sinto que move muito mais o nosso grupo, assim. Porque quando eles vêm não tem a resposta direta, e eu também não tenho, e a gente tem que junto construir. Isso, eu percebi que aquele receio que eu tinha não tem mais, apesar de que ainda, teoricamente, é o mesmo problema. Ainda não tem as respostas que eu não tinha lá no começo. Não, e é verdade, né? Nós precisamos, antes de mais nada, a gente precisa entender que ser educador, ser professor, ser docente, não é ter posse de todo conhecimento. Nós não temos posse de todo conhecimento, né? Nós construímos alguns conhecimentos que nos dão possibilidade para construir outros conhecimentos. E que esse processo de construção é um processo de construção contínuo. Às vezes cíclico, no sentido de aprendi desta forma, agora eu vou voltar. Por quê? Porque existe uma outra forma de aprender, então eu quero conhecer como é esta outra forma. E daí você acaba voltando porque tem uma terceira forma de fazer aquilo de novo e você quer entender como é. E às vezes você vai avante, né? Nós precisamos compreender isso. Não somos donos de toda a verdade, né? Então, antes de mais nada, compreender e ter este entendimento, eu acredito que já faz, né? Muito, muito mesmo a diferença. Orientar projetos de alfabetização e iniciação científica é mais do que uma tarefa escolar. É assumir o compromisso de formar estudantes críticos, criativos e capazes de produzir conhecimento. A cada desafio, os professores mostram que ser orientador requer persistência, dedicação e confiança no potencial de cada jovem. Mais valioso do que prêmios ou resultados em feiras é presenciar o entusiasmo dos alunos ao perceberem que podem transformar ideias em realizações. Aos que já trilham este caminho, que continuem sendo fonte de inspiração e incentivo. Aos que ainda não iniciaram, fica o convite para vivenciar essa experiência que fortalece a identidade docente e amplia os horizontes da educação científica. Afinal, cada novo orientador que se engaja fortalece a ciência e transforma comunidades. Ser professor é acreditar na força transformadora da educação. Cada trajetória compartilhada aqui, 3 áreas diferentes, 3 trajetórias diferentes, revela coragem para inovar, determinação para superar desafios e sensibilidade para enxergar no aluno um futuro de possibilidades. As experiências mostram que orientar projetos vai além do ensinar conteúdos. É despertar sonhos, incentivar talentos e formar cidadãos protagonistas. Que o exemplo destes educadores inspire outros educadores a cultivar a ciência e a pesquisa em suas salas de aula, fortalecendo a cultura científica em nossas escolas. Afinal, quando um professor acredita, ele abre caminhos para que os seus estudantes também acreditem em si mesmos. Eu agradeço, muito obrigado aos professores que participaram deste momento, dessa reflexão. É sempre bom, né? Falar de alfabetização, de iniciação, de educação científica, compreender como cada um desenvolve a sua pesquisa na sua região. Muito obrigado mesmo por fazer parte deste momento conosco. E você que está nos assistindo aí desse lado da telinha, eu quero convidar você a participar ativamente do Podic, isso mesmo, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada das pesquisas de alfabetização e iniciação científica. Então, olha só, você pode enviar suas perguntas, suas sugestões nos comentários deste vídeo ou para o e-mail
e-mail pesquisaibic@gmail.com. Não perca a chance de se envolver e contribuir em um diálogo inspirador sobre o futuro da ciência. E assim nós chegamos ao fim de mais um episódio do Podic. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês, ouvintes, que estão aí, ó, deste ladinho, se juntando a nós nessas conversas, diálogos e reflexões a respeito do pensar, do fazer e do divulgar pesquisas de alfabetização, de iniciação e de educação científica. Nós esperamos que estas discussões que rolaram aqui, essas reflexões e estes diálogos possam servir de inspiração e que possam trazer muitas informações para você e que, é claro, possa lhe ajudar a esclarecer o papel fundamental que a pesquisa desempenha no desenvolvimento tanto acadêmico quanto pessoal dos nossos estudantes. Um agradecimento especial aos nossos convidados, cujas experiências e insights foram essenciais para enriquecer o nosso entendimento aí um pouquinho mais a respeito da pesquisa, do ser orientador, da FEBIC e assim por diante. Podem ter certeza que o tempo que vocês dedicaram aqui, a contribuição verdadeiramente é muito apreciado. E claro, né, um agradecimento a toda a nossa equipe que está aqui gravando conosco, que vai editar, que edita, que posta, que divulga e assim por diante. E eu só posso dizer para você até o nosso próximo episódio. E ó, continue explorando, questionando e, acima de tudo, buscando o conhecimento. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Tchau. Valeu!